Olá, gente bonita! Hoje é sexta-feira, dia 18 de outubro. Com muita alegria celebramos a festa do evangelista São Lucas. Lucas foi o autor tanto do terceiro evangelho quanto dos Atos dos Apóstolos. Era o companheiro missionário do apóstolo Paulo. Inclusive, na carta aos Colossenses, Paulo chama Lucas de o amigo médico. Lucas, no seu evangelho, nos apresenta um rosto maravilhoso, tanto de Jesus quanto de Deus Pai. Ele nos conta a parábola do filho pródigo, de um Deus cheio de misericórdia, e também nos conta a parábola do bom samaritano. Em todo o seu evangelho, nós notamos Jesus Cristo como aquele que veio salvar a todos, judeus e pagãos, publicanos e pecadores. E ele mostra no seu evangelho Jesus com uma predileção pelos pequeninos, pelos pobres e pelos sofredores. Já no livro dos Atos dos Apóstolos, Lucas nos apresenta como deve ser a igreja, a comunidade dos irmãos. Deve ser marcada pelo anúncio do evangelho, pela oração e principalmente pela partilha. Ouçamos o Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrarde, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Há 2 semanas, nós já fizemos a leitura e a reflexão deste exato texto bíblico. E lá nós fazemos quase que um estudo das várias passagens. Por isso que no final deste vídeo aqui vai aparecer para você um cardzinho. E se você tiver o interesse, você clica lá para assistir este vídeo. Pois bem, Jesus escolheu outros 72 discípulos e os enviou para que preparassem o lugar por onde ele deveria passar, as cidades e os povoados. Notem aqui que Jesus partilha, permite com que homens e mulheres o ajudem na missão de anunciar o reino de Deus. E esta missão não foi tarefa apenas dos 12, mas também dos 72. Portanto, preparar o lugar aonde o Senhor vai chegar. Um exemplo bem simples, mas belo, de como esta preparação acontece é na catequese. Nas nossas paróquias e comunidades, os catequistas e as catequistas preparam os corações
dos jovens, das crianças e dos adultos para receberem Jesus Cristo no sacramento e na vida. E esta missão, ela precisa se estender a todos nós. Na nossa casa, temos preparado um bom ambiente para que o Senhor esteja? E as nossas paróquias e comunidades são lugares propícios e preparados para receber o Senhor e não só para receber também os nossos irmãos? É importante que tenha, sim, esta caminhada, o ambiente, o lugar e os corações estejam abertos para a acolhida de Jesus Cristo. Ele diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus reconhece a escassez de colaboradores no anúncio do Evangelho. Ele também permite que todos estejam com ele nesta missão. Ele diz: pedi ao dono da messe para que envie mais trabalhadores para a colheita. Em todas as dioceses, nas paróquias, nos domingos, nós recebemos aquele folheto dominical da missa. Principalmente no mês de agosto, após as preces, tem sempre uma oração pelas vocações. E geralmente rezamos pelas vocações sacerdotais. Essa oração é boa, mas deveríamos rezar por todas as vocações. E não só. Fazer com que as nossas comunidades sejam ambientes aptos para acolher todos os irmãos que querem assumir um compromisso com Jesus e depois eles querem sair pelo mundo anunciando o seu evangelho. O problema é que não temos dado espaço nas nossas comunidades para estas pessoas, porque dizemos que muitos deles não estão dentro dos esquemas, dos moldes necessários para servir. Irmãos e irmãs, vamos tirar essas pessoas dos nossos preconceitos e dos rótulos que as colocamos, para que elas possam exercer também a sua vocação de anunciadores do Evangelho. Que não é uma coisa só para os padres, para os bispos, e muito menos para os perfeitos, mas é uma missão para todos. Nós passamos a falar mais sobre o papel do leigo na igreja depois da escassez de vocações religiosas e sacerdotais. É bom, de um certo modo, que isso tenha ocorrido, mas melhor ainda é valorizar cada homem e cada mulher que sente o chamado de Deus para servi-lo. Portanto, que nossas igrejas e comunidades e paróquias sejam espaços acolhedores. Jesus enviou os seus discípulos de 2 a 2. Isso também fala sobre o testemunho que esses irmãos enviados oferecem e que, por outro lado, precisam ser amparados, acompanhados, instruídos, e não só. O diálogo, olho no olho, como tem sido a missão, como você está. Tudo isso é importante para fortalecê-los. Jesus adverte ao enviar os seus e cada um de nós que iremos como cordeiros em meio aos lobos. Isso significa que a paz deve estar antes de tudo no nosso coração, como cordeiros mansos. Iremos encontrar adversidades e problemas e pessoas e gente ruim? É claro que sim. Por outro lado, o meu coração deve estar repleto do amor de Jesus Cristo. Os discípulos dele não devem levar bolsas, sacolas, sandálias. Isso é para falar que a nossa confiança deve estar, antes de tudo, em Jesus Cristo.
não nos recursos, nos bens materiais, mas nele, porque foi ele que nos chamou e é com ele que iremos realizar a nossa missão. Depois ele diz: em cada casa que entrardes, comei e bebei do que tiverem. O Senhor não está incentivando os missionários, os enviados, para se tornarem comilões e beberrões. Não é isso. É sobre a abertura para com as pessoas que encontramos. Porque existe miséria, existe dor, existem coisas tão difíceis. E em tudo isso é necessário a abertura, ao mesmo tempo, confiança em Deus e no ser humano. Assim como Lucas, todos nós somos chamados a olhar para Deus como um Pai misericordioso e anunciar isso pelo mundo. E São Lucas, evangelista, patrono dos médicos, porque ele foi médico dos corpos e das almas, nos dê a saúde para continuarmos nosso caminho. Forte abraço, com a bênção e com a graça de Deus. Salve Maria Imaculada, um bom final de semana.